Oi, voltei! E na situação de hoje eu trago os capítulos finais de Zatanna Quebrando Tudo, edição 4 e 5. Eu decidi trazer os capítulos finais juntos porque a forma que eu contei os 3 primeiros capítulos não foi a ideal. Essa história aqui, ela é muito mais do que apenas um mistério ou uma aventura mágica da Zatanna. Ela tem um contexto muito mais psicológico e, sinceramente, bem mais denso do que o que eu venho trazendo nas 3 primeiras edições. Então é comum ter a impressão de que as 3 primeiras edições são mais arrastadas, as coisas não acontecem, apesar de ser sim um espetáculo visual de encher os olhos. Mas isso serve de aprendizado para mim para os meus próximos vídeos, quando eu for trazer arcos pequenos, minisséries, de que compensa muito mais eu contar a história completa do que eu dividir em edição por edição. Então, basicamente, é isso o que eu tinha para dizer sobre o começo do vídeo. Vamos para a história, para os capítulos finais da nossa feiticeira favorita. A edição 4 começa ambientada no passado, em uma festa, onde a Zatanna está fazendo seus truques de mágica enquanto tá toda mamada na água do capeta. Cuidado com o metanol, minha menina. Quem se aproxima para participar da apresentação é John Constantine, que acaba revelando o truque para a própria Z, que fica bem surpresa e acaba desmaiando. Eu falei para tomar cuidado com o metanol, não me escuta. Constantine acaba sendo o cavalheiro pela primeira vez na sua vida, enquanto ele cuida da Z, que está tendo o maior PT da sua vida. Após acordar, os dois se apresentam e conversam um pouco, e vemos aqui a tensão sexual que esses dois têm. É extremamente palpável. Eu amo esse casal bastante. Voltamos ao presente e agora a Lebre e a Estranha estão caindo no pau, destruindo o restaurante inteiro, e Constantine não perde o tempo e já congela tudo para que ele possa se teletransportar com a Zatanna para Paris, onde eles vão poder conversar melhor. Conversar só com champanhe, muito amor e o tango do diabo. Novamente, eu não tenho nem o que dizer. Olha como esses dois são lindos juntos. Essa Scan aqui aquece muito meu coraçãozinho, principalmente nessa cena dele se beijando, com ele entortando assim o pescocinho todo bobinho. É, Constantine, a gente sabe que você ama ela. Cafajeste! Voltando ao restaurante, a Lebre, já descongelada, informa para a Estranha que o que ela e os conjuradores mais temiam já está acontecendo. Os demônios estão atacando o palácio e dilacerando os conjuradores, e vemos como em pouco tempo tudo começa a se tornar ruína. Nisso, a Estranha parte o mais rápido possível para o palácio para que ela possa ajudar no embate, porém ela chega tarde demais, e muitos deles já foram derrotados por diversos demônios. Enquanto esse caos sem pé nem cabeça acontece lá no palácio, vemos a Z e o Constantine conversando depois do tango do diabo. Na cama, tomando seu café da manhã, Constantine informa que há 10 anos atrás se aproximou da Z, pois tinha uma única missão, a de exterminá-la. Ele tinha ordens diretas da líder dos conjuradores para matar a Zatanna na primeira oportunidade em que ela demonstrasse o uso de magia, da mesma forma que a Estranha estava perseguindo a Z no seu show, lá na edição número 1. Porém, ele desiste após perceber que ela não roubou o poder do pai de propósito, e que também não mantinha contato com o lado demônio dele. Ao que parece, os dois ficaram juntos por um bom tempo, tendo realmente uma relação de namorados. Então, o Constantine percebe que a Z não é perigo, e para proteger ela, ele parte, deixando apenas uma cartola de presente para a Z, e ele foi embora bem no dia do seu aniversário. E caso você queira saber, a Zatanna faz aniversário no dia 20 de maio. Eu não sei absolutamente nada de signos, mas se você quiser falar qual que é o signo dela aqui embaixo, vambora. Ele continua explicando que os conjuradores veem a Zatanna como uma ameaça simplesmente porque eles não sabem explicar a Zatanna, ninguém sabe como ela funciona, como ela tem tanto poder para poder derrotar o seu próprio pai, enquanto era uma criança, sendo que o pai dela era um dos maiores prodígios que tínhamos dentro dos conjuradores. Além disso, o Constantine também explica que a noite em que a Z absorveu os poderes do seu pai, ele não virou um simples demônio,
mas sim algo mais sombrio do que isso, um vácuo absoluto, faminto por poder mágico. E não tinha como ser diferente, né? O cara já era um prodígio enquanto estava vivo. É claro que, se ele vai se tornar um demônio, ele vai ser o pior dos demônios. O plano do Giovanni é se livrar de todos os conjuradores, e após isso, ir atrás da Z. Porém, vemos que o nosso mago favorito e também exorcista preferido de todas as crianças que assistiram o filme dele em 2005, pensou um pouquinho mais à frente do Giovanni. Na cartola que ele deixou de aniversário pra Z, ele colocou um feitiço de proteção, algo que manteve a Zatanna escondida por todo esse tempo, tanto de conjuradores quanto dos demônios. Por isso, demorou tanto para que o seu pai e outros conjuradores encontrassem ela. Ai... esse Constantine é melhor do que o da Terra Prime. Eu já trocava. Ah, não tô nem vendo. E em um momento de mais intimidade dos dois, o Jon confirma que traiu a confiança da Zatanna. Como em todos os outros universos, mas tudo bem. Mas que ele teve um bom motivo pra isso, para manter ela em segurança, a salvo e longe de qualquer perigo que envolvesse o mundo mágico. Ai, eu amo tanto esse casal. Então aqui, conseguimos ver que a Zatanna está finalmente desabrochando. Ela coloca a sua cartola assumindo estar mais forte, estar mais preparada para poder encarar o mundo mágico. Como depois daquele dia ela nunca mais usou magia, ela sempre se sentiu segura, numa zona de conforto onde ela nunca precisou sair. Então, nunca soube explorar esse poder de fato. Em um apelo de certa forma romântico e íntimo, o Jon afirma que pode deixar a Zatanna escondida, adiar mais o confronto contra o Giovanni e viver só os dois fugindo por enquanto. Mas a nossa menina sabe que está pronta, ela sabe que ela tem o poder necessário para poder parar o próprio pai. Ela sabe que esse BO é dela e é ela que vai ter que resolver. Então ela está preparada para isso. E assim, essa próxima página, ela é realmente muito bonita e eu tomei uma liberdade criativa para poder alterar um pouco a forma que a Zatanna vai falar. De toda forma, a Scan vai estar aqui, você vai poder ler e você vai poder ler o que ela disse de verdade, mas eu sinceramente prefiro a minha versão. Então, de fato, foi preciso uma espectadora meio stalker, uma lebre maluca que invade apartamentos, um ex-namorado babaca que está sumido há só Deus sabe quanto tempo, e alguns demônios comandado pelo próprio papai. Praticamente um episódio de Casa de Família. Mas finalmente ela está aqui. Zatanna, a feiticeira mais poderosa da atualidade e com controle total de sua própria magia. Vocês não têm noção de como eu fico feliz com essa página. Vocês não têm noção de como é bom ver a Zatanna deixando a magia fluir, deixando o seu lado homomage florescer. Meu Deus do céu, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, partindo de lá, indo direto para o Palácio dos Conjuradores, a Zatanna sozinha encontra a Estranha, velando o corpo da antiga líder que caiu diante o ataque dos demônios. E nós percebemos onde é o refúgio do demônio Zatara, dentro das memórias da Z. Ele se refugia nas memórias que a Zatanna fica suprimindo desde o ocorrido na floresta, onde aconteceu o dia fatídico que sua própria filha absorveu seus poderes e sua essência vital. Então, com um feitiço, Zatanna e Estranha entram no fundo de suas memórias, prontas para executar Giovanni Zatara, ex-mestre mágico e atual líder de todos os demônios. E a cena da viagem das duas é completamente lúdica. Temos ambas viajando, começando com formas abstratas e evoluindo para iniciais de seu nome, até que surjam suas próprias cabeças. São momentos assim que me deixam feliz de ler essa HQ, e são momentos assim, inclusive, que me fazem elogiar muito tanto as cores quanto as artes dela. Enquanto as duas caem do céu, Zatanna está sem plano algum, e a Estranha também está às cegas. E por uma ironia do destino, a Z retorna ao seu corpo infantil. Ela volta a ser a Pituxinha Tururu da edição 1 e 2 que nós conhecemos. E isso é facilmente explicável. Como elas estão em uma memória da Zatanna, então é dentro da própria mente da Zatanna, ela assume a sua forma infantil. No caso, a forma onde o seu maior trauma acabou acontecendo. Vemos que o quarto da Zatanna é uma bagunça. Muito disso pode ser de como ficou a sua cabeça depois que o seu pai se foi. A bagunça no quarto simboliza duas coisas. Uma é como a mente da nossa menina ficou arruinada durante a sua infância e o resto da vida. E a outra é como ela foi negligenciada todos esses anos pelo seu próprio pai. Então a casa dela é uma bagunça enquanto o pai tá vivo e a mente dela fica uma bagunça depois que o pai dela morre. E antes de saírem do quarto, a Z acaba pegando um dos coelhos que tem desde sua infância. Esse querido será bem importante no futuro. E nós também podemos reparar como desde a edição número 1,
Coelhos são algo muito presente na vida da Zatanna, desde a sua infância até a sua vida adulta. Então, de certa forma, a lebre sempre esteve com ela, observando e acompanhando. E aqui continuamos com as duas seguindo dentro da casa antiga da Zatanna, apesar dos cômodos estarem em locais diferentes, pois quando ela sai do quarto, ela já dá direto no escritório do seu pai. E algo que a Zê nunca percebeu é que ela sempre falou que seu pai gostava de se engrandecer e ter várias estátuas suas, e de como ele era mais importante do que todo mundo, ele tinha uma necessidade muito grande de se auto-afirmar. Porém, em seu quarto, na vida adulta, a estranha mostra pra Zatanna que ela tem pôsteres gigantescos de si mesma também. Pode não ser uma estátua, mas a Zatanna também gosta de se engrandecer. Eu acho que isso ela realmente puxou do papai. Após as duas andarem pela floresta novamente, na mesma que vimos na edição número 2, elas chegam ao lugar onde o ritual aconteceu, há cerca de 20 anos atrás. Apesar de estarem no local certo, elas não sabem como invocar o Giovanni e ficam testando formas aleatórias de fazer uma invocação dele. Então assim, as únicas feiticeiras mais capazes de derrotarem o Giovanni não sabem nem como invocar ele dentro da cabeça da Zê. Até que por sorte, ou simples acaso, a Zatanna fala apareça. Falado ao contrário, é claro, e isso é o suficiente para que ele se manifestasse. Uma amálgama de cores começa a explodir bem do centro de onde tudo aconteceu. Essas cores se unem, formando uma espécie de boca mística, causando medo tanto nas estranhas quanto na Zatanna e no Dedé também. Dessa boca começam a sair incontáveis mãos multicoloridas, mãos pontiagudas com dedos extremamente largos e pontudos, e não demora muito para que aconteça a explosão e que todos os demônios saiam dali. E cada um dos demônios tem o seu design próprio. É realmente uma scan grotesca e linda ao mesmo tempo. E sem perder muito tempo, a luta já começa, com a estranha guiando em como a Zatanna deve usar os seus poderes, para que juntas elas consigam sair vivas dessa situação. A Zê só precisa imaginar e materializar aquilo que está em sua mente. E literalmente, como num passe de mágica, o puro talento natural de Zatanna começa a florescer. Ela começa a limpar o campo de batalha com formas cada vez mais criativas e únicas. E olha só quem apareceu de novo, o Buquet-Zulade, só que agora numa versão mais nova dele. Um fofo, um querido. Como essa invasão de demônios é interminável, a Zê tem a melhor das suas ideias: invocar outro de seus mais novos aliados. Levantando o coelho que tinha consigo, ela invoca uma chuva imensa de coelhos. E olha só que coelhos, viu? Eles estão descendo o cacete nos demônios. Mas como tudo que é bom dura pouco, um braço longo e na surdina acaba puxando a nossa pituchinha para longe. Longe da estranha e longe dos coelhos. Aqui a Zê está sozinha, no que parece ser um deserto solitário, e num grito de fúria ela chama pelo seu pai, que não demora nem um pouco para aparecer. Finalmente nós temos o confronto com Giovanni, seu pai que parece mais uma versão mágica do Babadook. Informa que suas intenções sempre foram de proteger a Zê do poder sombrio que tem dentro dela. E a cara desse velho nem treme, né? Num jogo psicológico e narcisista, ele tenta virar toda a culpa para sua filha, dizendo que o poder da Zatanna transformou ele nisso. O poder da Zatanna que ele tentou roubar transformou ele num demônio. E que esse é um poder sombrio, capaz de matar pessoas e destruir o mundo. E novamente, ele pretende tirar esse poder dela. E em um transe hipnótico, ele começa a realizar o ritual de 20 anos atrás. Porém, a Zatanna não é a mesma de quando era uma pituchinha tururu. E num ato magistral, ela fala ao contrário: eu sou maior do que você. Eu não sei como é que eu vou falar isso ao contrário e eu me recuso a tentar. E temos um flashback de seu passado. Vemos novamente todo aquele contraponto que eu sempre disse com a Terra Zero. Giovanni não foi um pai carinhoso, não foi nem sequer um pai presente. Tudo o que ele planejava era roubar os poderes de sua filha, fazendo com que a Zê se sentisse sempre pequena, sempre inferior a ele, sempre menos capaz. Ele não foi páreo para aguentar a sua magia e ela o destruiu de dentro para fora. E nesse painel lindo, vemos a Zatanna resumindo seu pai a literalmente pó, com as cores do arco-íris em volta deles e assoprando-o para bem longe. Claramente o que aconteceu aqui foi uma superação da Zê, uma superação dos seus traumas mais internos, que no caso eram com seu próprio pai. Essa história tem uma carga muito mais interna, muito mais séria e densa, sobre enfrentamento do passado, aceitação do mesmo, para que no futuro você consiga superá-lo. E isso é contado de forma magistral durante todas essas páginas, durante toda essa minissérie. Nos traços mais sutis ali, você consegue perceber como essa mensagem está sendo passada. E foi isso que fez eu me arrepender da forma que eu contei as 3 primeiras edições. Além disso, a presença de todos os personagens que apareceram de alguma forma apoiaram a Zatanna. Eles a guiaram na direção de sua superação.
Um ótimo lembrete que sozinhos não somos e não conseguimos nada. Como seres humanos, nós sempre precisamos de ajuda e tá tudo bem em pedir e aceitar. E eu sei que vocês devem estar curiosos para o desfecho dessa história, então vamos direto para o epílogo, para o grande finale de Zatanna quebrando tudo. Depois da luta, vemos que a Estranha se tornou a líder dos conjuradores. Não temos muitas informações de como ficaram os demais feiticeiros, mas temos a certeza de que a Estranha está no comando. A Lebre se tornou uma amiga e aparentemente mora com a Z, e a Zatanna se tornou uma feiticeira muito mais focada no seu showbiz, e usa os seus feitiços misturados ao seu show incrível. E é muito bom ver a mudança de onde a nossa menina, que no começo da história tinha traumas da palavra mágica, e hoje ela incorpora a magia dentro dos seus próprios shows. E é claro que a história não poderia acabar sem um último show da Zatanna. E aqui nós conseguimos ver a sua fã número 1 na plateia, escondida como sempre, mas assistindo fielmente. E escondida daquele jeitinho, né? A gente tá te vendo, Estranha. Todo mundo te notou aí. Mas agora você é uma fofa. E para além disso, descobrimos que a Zatanna aceitou um certo emprego com pessoas bem poderosas e específicas. E se você me perguntar, uma dessas pessoas costuma usar um laço dourado e uma tiara bem bonita, e a outra pessoa acaba que gosta ali de se vestir de morcego. E a Zatanna está finalmente entrando para a Liga da Justiça. E é assim que nós acabamos Zatanna quebrando tudo. Gente, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu amo essa história. Principalmente pelo tema familiar, ele acaba me pegando ali com questões mais íntimas. Essa história foi lançada no ano passado, e eu percebi que desde o lançamento dessa história, que ganhou inclusive o prêmio Eisner, é basicamente um Oscar para quadrinhos, a Zatanna voltou a ter a atenção da DC. Ela teve uma nova minissérie e também foi confirmada no universo absoluto na HQ da Mulher Maravilha. Ai, eu amo toda vez que ela aparece com a Diana. De toda forma, eu gostei muito de contar essa história. Eu acho que as pessoas precisam conhecer essa história e eu acho que as pessoas precisam conhecer cada vez mais do universo da Zatanna, mesmo que num universo paralelo. De toda forma, muito obrigado por ter me escutado até aqui. Eu não sei quantos minutos esse vídeo ficou. A gravação deu 40. Estou um pouquinho preocupado na hora da edição. Mas, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Um beijo pra você e nos vemos no próximo vídeo.